Olá, professores coordenadores, professores de língua portuguesa e professores convidados para a formação da primeira sondagem diagnóstica de escrita da Diretoria de Ensino Sorocaba. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar a nossa formação. A nossa formação, inicialmente, tem como período inicial dia 14 de março até 18 de março. É a terceira TPC-DE. E especialmente dedicada aos professores nesse momento de língua portuguesa, e posteriormente será também oferecido orientações dos PCNPs de matemática, dirigidos aos professores de matemática, sobre os aspectos da sondagem, tão importante para ter diagnóstico inicial do processo do conhecimento dos nossos estudantes em relação a tanto a matemática como a língua portuguesa, e esse trabalho que vem ao encontro de um ponto de partida. Por onde eu devo começar? Exatamente onde forem apontadas as dificuldades dos nossos estudantes, e aí nós traremos instrumentos de avaliação, e junto a eles, instrumentos eu posso chamar até mesmo de adaptações curriculares, com foco na retomada do currículo e com foco também do público-alvo da educação especial, com as diferenças e com certeza trazendo a igualdade no processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, eu peço a atenção de vocês em relação a todo o processo. Então, o nosso objetivo inicial é trazer como o procedimento da aplicação, como se dá o procedimento da aplicação da sondagem, e especialmente agora nesse momento de língua portuguesa, e intervir de forma mais ajustada a todas as situações didáticas que devem envolver uma reflexão muito maior em relação à semana de estudos intensivos. A todo o projeto que veio da SEDUC, ou seja, nós temos 3 projetos, o Aprender Juntos, o Além da Escola e a recuperação e aprofundamento que já está em pauta aplicada pelos professores. E com o apoio de professores que estarão aí na atribuição, sendo um professor, existe um compartilhamento de informações entre ambos professores, o professor titular e o professor que está vindo aí para auxiliar os nossos estudantes, lembrando que irá auxiliar os estudantes. Nesse foco, há um trabalho muito comprometido, tanto do professor da série ano, o titular, quanto o professor que estará aí apoiando as aprendizagens em períodos de forma contínua, no período do estudante, ou seja, na mesma sala com o professor titular, ou em períodos diferentes à distância, como o projeto Além da Escola está sendo aplicado também. A proposta do projeto é essa continuidade de estudos além da escola também. Nesse sentido, a sensibilização inicial vem falar sobre, na voz da Ruth Marques Gonçalves, com embasamento teórico, nós trazemos uma reflexão inicial. Trazer a reflexão inicial significa pensar sobre a nossa proposta de ensino e como essa proposta pode ser uma metáfora em relação à luz do conhecimento para todos os estudantes, inclusive para nós que estamos aí planejando as nossas aulas, planejando os nossos estudos diariamente para a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu peço licença. Ser professor não é apenas ensinar. Ser professor é acender a luz que guiará os passos de um ser humano por toda a sua infância, adolescência e até a fase adulta. E somente esta luz poderá guiá-lo por entre as ciladas e adversidades que o mundo nos apresenta no dia a dia. Então, que essa luz realmente seja propagada e que a gente tenha como foco que ela continue no decorrer da vida profissional do estudante, no decorrer da sua vida familiar, e que a gente possa contribuir de uma forma bem clara e sincera em todos os passos que nós iremos traçar. E, para traçar, aqui nós estamos falando sobre a primeira sondagem diagnóstica, e a sondagem ela vem ao encontro de uma perspectiva inicial, que os nossos estudantes venham entender as estruturas dos gêneros textuais que estão aí no nosso currículo, como ela se faz, como ela se apresenta nas esferas da comunicação. Então, trazendo, primeiramente falando dos 6º, 7º e 8º, a proposta é chamar o gênero fábula, a fábula, trazendo aí as suas verdades implícitas, e a moral numa perspectiva de posicionamento, tanto na vida, da perspectiva do projeto de vida, como também nas demais disciplinas. É um envolvimento, voltando novamente à nossa última TPC, é envolvimento realmente dessas verdades e que elas sejam propagadas nas diferentes disciplinas.
as verdades que estão implícitas aí na moral presente na estrutura do gênero fábula. E do 9º ano, nós continuamos aí com o gênero artigo de opinião, que está presente no currículo do 9º, primeira série do ensino médio, 2ª e 3ª série. O gênero de uma estrutura difícil, não é fácil. Nós sabemos que existe um passo anterior, nós precisamos voltar e saber o que esses estudantes já conhecem em relação a diferentes textos e qual seria a intencionalidade de cada um deles no processo de escrita. São vários detalhes que a gente vai ver mais para frente. Nós vamos ver que o primeiro texto do artigo de opinião, para embasamento, imaginem que para escrever é preciso ler, é preciso conhecer, é preciso escutar, e esse embasamento vai trazer com certeza vozes para que eu organize na minha estrutura textual, ou seja, o artigo de opinião, a proposta que foi colocada como tema para discussão. Então, nós vamos falar sobre o primeiro texto motivador. O primeiro texto é Conversinha Mineira, e aí de Fernando Sabino, muito bom. Nós temos um texto aí que vai trazer a força do diálogo e a ironia presente nesse diálogo, mas com certeza o autor traz aí uma proposta de análise em relação à comunicação, e que o compromisso da comunicação diante que um escuta, o outro responde, mas qual seria o conhecimento dessa resposta, ou seja, qual seria o posicionamento de um ser humano diante de respostas vagas e sem nenhuma conexão, ou seja, a incoerência da comunicação. E quando nós pensamos nesse texto, a ideia é buscar no estudante a prática do seu protagonismo na fala. Imaginemos que nós moramos, o ser humano, o estudante mora em Sorocaba há mais de 10 anos, ou 15, ou 17, 20, e não conhece o significado de uma praça, uma postura, o porquê aquela praça foi fundada, onde ela se localiza, quem é o prefeito de Sorocaba, o que nós podemos colaborar em relação a algumas decisões, sejam políticas, econômicas, ou até reiterando práticas sociais do dia a dia. Então, é importantíssimo trazer a fala dos personagens para refletir sobre esse posicionamento. O texto 2, Desconexão Compulsória, é da redação do Duit. Ele vem dizer a importância de olhar nos olhos dos seres humanos e ficar offline diante de uma posição em que o celular se faz presente e aquela tela sedutora e que ilumina a comunicação direcionada única para o leitor, ele impede a comunicação externa, ou seja, é preciso pensar sobre quem está ao meu lado numa condição de comunicação eficaz, para que nós não tenhamos somente a sedução das telas, ficando ingênuo a tudo aquilo que acontece ao redor do ser humano. Isso é importante pensar. Nós também vamos falar sobre o texto 3, uma boa comunicação, a base para qualquer tipo de relação. A Joana, ela vem trazer aí um texto, um artigo de opinião, mas que quase se traduz um instrucional de como se comportar diante da comunicação, puxando as vozes do RH, puxando as vozes de quem orienta até mesmo o posicionamento futuro de uma condição de um candidato a uma vaga. Então, tudo isso é importante dentro da perspectiva do tema, que eu já vou falar para vocês. E o quarto texto, nós temos o desafio da atualidade, conectar-se offline novamente, trazer a voz de um jovem, de um âmbito internacional, um conhecimento de mídia muito grande, e ele vem falar como jovem, posicionar-se como tal, para trazer aí a importância da comunicação indivíduo a indivíduo. Mais uma vez ressaltando, esses 4 textos motivadores, ele faz parte de uma leitura, uma situação de aprendizagem. Imaginemos que a proposta da sondagem, ela vem como foco trazer também a aprendizagem organizada em situação de aprendizagem. Então, quando você ler, vocês vão pensar, talvez, né, a ideia seria que esse tempo não fosse restrito, mas que vocês tivessem as 2 semanas para fazer leituras, seja que um dia uma leitura, outro dia uma leitura, ou seja, 4 dias de leituras de cada texto, e fizessem comentários sobre eles e trouxessem a voz dos estudantes na sala de aula.
uma forma de debate, questionamentos, posicionamentos em pequenos textos. Imagine que, inicialmente, ele pode fazer registros ao final da aula sobre a leitura daquele texto, o que ele entendeu, e aí nós estamos começando um processo de registro até mesmo para a produção final, que é o artigo de opinião. Então, professores, sintam-se à vontade, não pensem que os textos devem ser lidos em 2 dias, existe um processo de uma situação de aprendizagem proposta. E no final, então, o que nós entendemos? Que esse estudante, ele terá uma coleta de informações que ele já fez, registrou no caderno, e aí ele vai organizar esses posicionamentos que ele tem na sua produção do artigo de opinião. Qual seria o tema do artigo de opinião? É como se tornar mais experiente na comunicação e criar, assim, oportunidades para facilitar bons relacionamentos e entendimento sobre assuntos tratados. Então, exatamente isso, ouvir, escutar, saber se posicionar, e para isso nós precisamos estar também disciplinados em relação a vários fatores que a comunicação hoje traz como desafio, que é o uso das tecnologias e a condição do presente, a questão de estar presente em diversos contextos, não só o contexto digital, mas estar também presente no nosso contexto, do cotidiano, na sala de aula, junto aos pais, junto aos colegas, ou seja, saber ouvir e saber responder também de acordo com o embasamento. Nós temos, então, pessoal, pensado sobre a importância de levar em consideração as habilidades que realmente precisam ser retomadas. Essa proposta, ela traz algumas habilidades da diagnóstica de entrada. Essa proposta, ela traz uma referência a algumas habilidades que já, historicamente também, estão sendo embasadas e reforçadas no cotidiano escolar. A primeira é a localização das informações explícitas no texto, pensando aí nos diferentes gêneros. A segunda habilidade tem referência a inferir informações, pensando que a palavra escrita denota vários sentidos. Então, nós entramos aí na leitura implícita, em que o autor recorre para provocar uma ironia ou outras intencionalidades presentes no texto. Nós também colocamos aí a importância de reconhecer o emprego da coesão e a progressão temática do texto. Então, quais são os conectivos, por que aquela palavra cujo, que, além, foram colocadas no texto, qual a intencionalidade de colocá-las, existem palavras que contenham o mesmo significado em relação ao personagem, mas para provocar realmente no leitor o impacto em relação às suas ações, ou seja, vamos observando os detalhes que se põem, que se colocam no texto, para podermos contribuir realmente com cada leitura proposta. E fiquem à vontade. A sugestão de textos, ela vem para como uma dedicação maior na progressão temática. Mas os professores, se tiverem textos que também vão contribuir com a condição do tema, fiquem à vontade. Nós ficamos muito felizes aí com a contribuição de vocês. Então, voltando aos sétimos, oitavos, que é sextos, sétimos e oitavos, nós temos como foco a fábula, trazendo aí a oportunidade de reflexão sobre a estrutura, e nós escolhemos A Galinha dos Ovos de Ouro. A fábula, ela traz um texto narrativo, existem personagens presentes, selecionados, especialmente em animais que estão presentes no comportamento humano, e nós observamos que a moral, ela traz uma verdade, mas que deve ser analisada por todos, no contexto, e de maneira impessoal, trazendo aí a oportunidade de cada um falar sobre o que pensa sobre o final daquela história. Isso é importante. E um texto curto, a ideia de uma sondagem diagnóstica, ela não vem com um texto longo, um texto curto, e que as palavras não sejam tão complexas, porque evidencia aí uma dificuldade maior ainda em relação ao processo de reescrita. Então, o professor, assim que lê, imaginemos então que o professor tem o texto na mão, nenhum estudante tem, somente o professor, e ele vai ler o texto para a sala de aula. Ao finalizar a leitura do texto, nós trazemos aí uma proposta de análise em relação à estrutura da fábula. Então, o que está do lado direito da tela, algumas questões, a explanação sobre a fábula,
falar sobre o autor, tudo é muito importante, porque ele traz o contexto histórico e traz também uma relação entre aquele contexto em que o autor se propaga e o contexto atual. Essa relação crítica muito bacana, de criticidade. Algumas perguntas, do lado direito, observe algumas perguntas em relação à narrativa, também contribuindo com a construção da narrativa. E nós temos, então, uma segunda etapa. Após, então, esclarecer, ler, fazer as indagações e retomar o gênero fábula, proposto a Galinha dos Ovos de Ouro, o professor, então, vai pedir que os estudantes reescrevam a sua narrativa, a sua fábula, e eles vão escrever. A partir dessa reescrita é que nós vamos analisar o processo de escrita dos estudantes. Isso é muito importante. Então, eu fazer o rascunho é porque nós temos aí vivências e que os estudantes escrevem de maneira corrente, registram apagando, rabiscando, então é só um processo de poder ler, quando ele faz o rascunho, é poder ler novamente e entender o que ele quis dizer naquela escrita, naquele registro escrito. Nós verificamos, então, que o leitor tem que compreender o que foi lido dentro da leitura, o professor antes de pedir essa reescrita, ele deve colocar novamente a pergunta: todos entenderam? Querem que eu retome? Então, isso é importante também. Passar o rascunho a limpo, pode ser, então, a caneta preta ou azul, aí a gente pede a caneta. Se o estudante tiver muita dificuldade com a caneta, aí vem o lápis. Por que isso? Porque na hora de vocês fotocopiarem o texto, vamos supor que eu tenho um estudante com uma dificuldade, uma hipótese de escrita inicial, então a gente, para enxergar, para visualizar, fica difícil. Então, por isso que a gente pede a caneta. E pode ressaltar, não se esqueçam do título, isso é importante também para nós, e nós estamos numa fase inicial de retomada, lembrando aí que posteriormente ele pode escrever uma fábula, e com certeza irá escrever, e ele tomará posse daquele momento: olha, eu tenho que pensar no título, isso é importante. Então, a proposta também de avaliação, essa avaliação não precisa ser devolvida para a diretoria de ensino, é uma proposta, uma sugestão de avaliação para o professor. Observem os critérios de avaliação do professor, se ele atendeu ao tema, se ele atendeu ao gênero, ou se ele usou os recursos coesivos, os recursos de convenção de escrita, pensando nas questões ortográficas e de coerência em relação ao texto. Nós também temos uma dificuldade. Quando os estudantes não conseguem, e tem muitos, né, não conseguem escrever o texto, o que eu devo fazer? Então, nós vamos solicitar que eles fiquem tranquilos, que eles escutem a história, gostaram da história, conversem bastante sobre a questão das verdades, a moral da fábula, isso é muito importante, né? Mas ele não consegue. Então, precisamos, primeiro de tudo, verificar se os estudantes estão se apropriando do sistema de escrita. Então, se eles têm o conhecimento das letras, isso é importante. Você observa que esses estudantes, a primeira etapa é observar realmente se eles conseguem escrever o nome. Tipo, o nome é parte do pressuposto que é o início da nossa cidadania. E o nome, ele vem também ou de uma forma por memorização, porque há de se observar que as famílias pedem para os estudantes: escreva seu nome, filho, escreva o seu nominho, e aí vai por memorização, ou ele conhece realmente a organização em que se usa letras para escrever e que as letras formam palavras. Então, primeira etapa, escrever o nome. Precisamos verificar, então, nesse sentido, o que ele conhece. E, para isso, a proposta vem de sondagem de lista. Sondagem de lista, existe um vídeo, eu já vou passar aqui para vocês, e também, eu já vou falar sobre isso, e um livro, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, da Delia Lerner. Vocês têm uma proposta de leitura para embasamento sobre sondagem de lista. Fora isso, nós apresentamos aqui também uma proposta de sondagem de lista para vocês e buscamos os personagens da fábula, A Galinha dos Ovos de Ouro. Essas informações que eu vou passar de maneira sucinta, vocês vão localizar num link que eu vou passar após essa explanação. Observem que eu utilizei a maior palavra, uma polissílaba, e a última palavra é a menor. Então, nós temos dissílaba, mas pode ser uma mono. Então, veja, da maior palavra à menor. Existem palavras que o estudante conhece, porque ele já ouviu a fábula,
e ele já conhece que aqueles elementos fazem parte da narrativa. E ele tem o significado dessas palavras, é importantíssimo. Se eu ditar uma palavra que não exista no vocabulário do aluno, ele não vai saber nem saber, não consegue saber o que representa essa palavra. Então, a primeira palavra, fazendeiro, a segunda, trissílaba, galinha, a terceira, mulher, a quarta, ouro, e a última, ovos. As palavras, elas provocam no leitor impactos. Então, quanto menor a palavra, mais difícil se torna para escrever. Porque uma criança, um adolescente que esteja com dificuldade na alfabetização, ele entende inicialmente que precisa usar muitas letras para se construir uma palavra. Então, se eu começo com uma palavra com menos letras, ele começa, então, a pensar que precisa colocar bastante. Então, esse é um impacto maior, por isso que fica por último essa palavrinha. Eu recorro numa frase que retoma a palavra já aplicada pela lista. Então, observe, eu retomei a palavra fazendeiro. Então, o fazendeiro foi ao mercado, uma palavra já ditada logo no começo. Para entender mais sobre sondagem de lista, nós temos aqui uma outra proposta de sondagem de lista, que vem aí como exemplo do ano passado. Mas para entender mais sobre como aplicar a sondagem de lista, tem um vídeo já, que eu coloquei aqui o link para vocês, da importância da sondagem de lista e quando ela deve ser aplicada. Eu gostaria que vocês assistissem também, tá, pessoal? Nós temos pouco tempo aqui, por isso que eu não entro no vídeo nesse momento. Bom, então, há uma outra proposta também, além da escrita da obra citada, vocês também têm um vídeo da Thelma Weiss que vai explicar todo o processo de sondagem de lista. É interessante, porque ela parte do pressuposto também das hipóteses de escrita. Muito bacana também, pessoal. Nós temos, em seguida, o ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre o ensino médio. O ensino médio, acho que não vai ser pouco, vai ser um pouquinho mais. Ensino médio, gênero, artigo de opinião. Nós temos aí tornar o estudante experiente na sua comunicação. É tornar ele conhecedor das suas palavras, quando devo aplicá-las, de que forma e onde. Então, experiência na comunicação. E criar, assim, oportunidades. Quais seriam as oportunidades? De facilitar a comunicação com o outro e entender sobre os assuntos que estão tratados. Para entender sobre os assuntos, nós precisamos ter consciência de que é preciso ler, é preciso conhecer de onde se parte aquele conteúdo abordado. Então, nós passamos aí o primeiro texto motivador, que vem, aliás, nós vamos falar sobre os 4, mas o primeiro texto motivador, que vem trazer todas as características iniciais que eu já falei para vocês, mas trazer, principalmente, a importância de se lidar com os espaços interativos na escrita e também na fala diante do presencial. Isso é muito importante. Pessoal, aqui eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, depois vocês vão ter esse material todo no site do Núcleo Pedagógico, na pastinha sondagem. Então, fiquem tranquilos que todo esse material vocês vão ter. Nós temos, novamente, tratando sobre as habilidades da diagnóstica de entrada, trazendo aquelas que estão aí na base inicial. Nós vamos trazer para vocês, primeiro, a questão de entender, inferir as palavras no sentido aplicado ao texto, provocando aí o recurso que é natural, que é de condução de toda a defesa. Então, quando o ser humano utiliza uma palavra, com certeza ele procura adequá-la à sua defesa. Essa é a ideia, trazer esses articuladores em que vão provocando no leitor uma sedução, um convencimento em relação ao posicionamento do autor. Isso é muito importante. E a questão da tese e os argumentos. Então, a tese, o que seria, e os argumentos, onde estão e como eles contribuem, buscando aí a identificação. Vejam bem que o foco é os argumentos, as palavras que foram utilizadas como recursos coesivos e após identificação do tema, que é importante também. Nós temos, então, o primeiro texto, que eu já falei com vocês, conversei com vocês sobre Conversinha Mineira, a crônica de Fernando Sabino. É importante aí dizer, né, que no diálogo está presente, trazendo o lúdico inicial, o que vocês podem dramatizar na sala de aula, isso é muito interessante, e ao final da dramatização, levantar questões, toda a proposta, viu, pessoal, não está aqui nesse momento no PPT, mas está num documento que irá pelo boletim, sairá na sexta-feira agora no boletim,
e vocês terão toda a orientação para a aplicação da sondagem, no período que eu vou já falar para vocês aqui. Então, o texto 2, a desconexão compulsória, ela vai trazer a linguagem verbal e não verbal dentro de uma charge em tiras. Então, nós temos aí uma proposta de observar o uso da tecnologia de maneira desequilibrada. Isso é importante, pessoal. E o texto 3 fala sobre uma boa comunicação, a base para qualquer tipo de relação. Então, a especialista em artigo de opinião, reitero para vocês, vem trazer quase que um texto instrucional sobre como nós vamos adequar a nossa comunicação. Eu acho que é essencial para todos nós, é muito bom, vai trazer todo um significado maior para nossa, até para o nosso protagonismo profissional, pessoal. E aqui está o texto, observem que o texto não é curto, mas o professor pode fazer desse texto em dias diferenciados antes da aplicação do artigo de opinião. Lembrando que nós temos aí um período para aplicação. Nós estamos observando que a sondagem, ela retoma o currículo, retoma o conteúdo do currículo, e que nós estamos também fazendo uso de retomar habilidades ainda não consolidadas pelos estudantes. E o último, o desafio da atualidade, conectar-se offline. Então, desligar o plug do celular, da tecnologia, e prestar um pouquinho mais atenção nessa teia do saber, nessa comunicação frente a frente. Isso é importante, pessoal. E as relações digitais, aqui está o texto também para vocês, sugestão do texto. E assim, agora vem a nossa produção. E a produção, lembrando, esse documento já está todo organizado, um passo a passo para o professor, e essa produção vem aí, olha, pessoal, vamos lá. Agora, na nossa última instância, nós vamos organizar selecionar todos aqueles comentários que vocês fizeram, aqueles registros que vocês fizeram nas aulas, e nós vamos construir um texto que denomina-se artigo de opinião. E isso é importante frisar. A estrutura do artigo de opinião. Então, eu até sugeri aqui uma observação, mas o professor já antecede toda essa organização em relação à estrutura, comentando com os estudantes e até mesmo estudando o texto base do currículo sobre o artigo de opinião. Então, vem aí a proposta, como se tornar mais experiente na comunicação e criar oportunidades para facilitar bons relacionamentos e entendimento sobre os assuntos tratados. Vamos levantar também questão sobre o comentário sobre esse tema, traduzindo aí para eles a importância da comunicação no presencial, assim como no espaço digital. Saber lidar com a comunicação, esse é um desafio atual de todos nós, né? Então, aqui lembrando a estrutura do gênero do texto artigo de opinião, um texto que tem a sua introdução e focando na introdução sobre o que eu vou falar. Então, eu sei que vocês são sabedores de todo esse conteúdo, mas frisar sobre o que nós vamos falar já dá a introdução da primeira parte da nossa dissertação. Sobre o que, e na sequência, no primeiro parágrafo, a nossa defesa. E aí vocês vão embasando com todo o conhecimento que com certeza vocês já têm e já compartilham com os estudantes. Nós vamos pedir para que os estudantes façam rascunho, passem a limpo e aí caprichar. E o texto tem aí de 10 a 30 linhas, é importante porque nós estamos direcionando para o vestibular e a contagem aí será necessária para que nós também nos motivemos a seguir regras em relação à estrutura. Isso eu peço essa gentileza para vocês. Aqui, mais uma vez, uma grade de avaliação e também propõe adequação ao tema, ao gênero e as marcas de autoria. Também é muito importante. Pessoal, nós temos aí uma avaliação diagnóstica que o professor coordenador estará apoiando os professores de língua portuguesa na sua aplicação. Lembrando aí, nós temos um período, eu peço para vocês anotarem, nós temos um período de 14/3 a 1/4, um período aí para aplicação, 2 semanas e mais um dia, e após a realização, os coordenadores, professores coordenadores estarão observando quais são as escritas que apresentam maior dificuldade. Quando eu falo em maior dificuldade, é em relação à construção da palavra. Então, imaginemos que um aluno tenha escrito pedra e escreveu P-D-A, e faltaram palavras em relação à sua construção. Ele está num caminho muito bom. Ele já tem a consciência que para escrever é necessário letras, ele já tem o valor sonoro, e ele só precisa o quê?
acrescentar letras para formar o sentido completo da palavra. Então, nós vamos pensar sobre adaptações curriculares e, principalmente, as garatuchas, os estudantes que escrevem por rabiscos, tudo isso a gente precisa saber quem são para poder atender vocês e colaborar com o trabalho do professor, tá bom? Então, esse é o período que nós estaremos juntos para a produção do texto, e aí o prazo final que cabe ao coordenador da escola, ao professor coordenador geral da escola, ao professor coordenador das escolas, a entrega das produções no e-mail lpsorocaba@gmail.com. Nesse e-mail, até o dia 11 de abril, que é uma segunda-feira, o professor coordenador estará encaminhando digitalmente as produções com maior dificuldade. E lembrando que essas produções, elas devem ser apontadas, e depois nós faremos uma orientação também para os professores coordenadores, devem ser apontadas com o nome completo do estudante, a que ano e série ele pertence, né? Se for do 6º ano, qual a escola de origem que esse aluno veio para a escola estadual, estudou numa escola municipal em Sorocaba, em São Paulo, escola de origem, e a idade do estudante. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço, as referências aqui estão expressas, agradeço a oportunidade de falar com vocês e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço, um beijo a todos e mais uma vez muito obrigada por tudo.